Oi, gente! Sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao canal. Aqui é a Lei e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Eu tô aqui com o meu novo caderno de leituras, o caderno de leituras para 2026, e ao invés da gente fazer decorações, a gente vai conversar um pouco sobre objetivos e metas de leitura, de forma que elas sejam realistas e de forma que elas estejam de acordo com o nosso dia a dia, com a nossa realidade. Eu sempre vejo nessa época do ano muita gente criando vários desafios de leitura, muita gente criando várias metas de leitura, etc, etc. E a gente fica, assim, eu fico super animada, eu fico super com vontade de fazer essas coisas, mas tem muita coisa que não condiz com a minha realidade, com o meu ritmo de leitura, com minhas metas de leitura, com os meus gostos pessoais. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai conversar. A gente vai dar uma olhada nas minhas páginas do caderno, claro, porque a gente adora adesivo, a gente adora decoração. Então, eu vou mostrar a vocês como que eu decorei, com o que eu decorei cada página. Mas, principalmente, eu vou mostrar a vocês os meus 3 desafios de leitura que eu tenho para o ano de 2026. O primeiro desafio é o que a gente normalmente tem, que é o mais comum de todos, que é a TBR, que é a lista de livros que eu quero ler. O segundo desafio é, pela primeira vez eu vou fazer um bingo de livros. Então, a gente vai conversar e eu vou mostrar a vocês qual o meu critério de escolha para criar o bingo. Quais os livros que eu quero colocar no bingo, de forma que eu consiga completar esse bingo. Não vou colocar coisas impossíveis. Então, eu vou mostrar a vocês como que eu criei o bingo. E o terceiro desafio é o meu desafio de 30 livros antes dos 30 anos. Eu tenho um pouco mais de um ano para completar esse desafio, e aí eu vou mostrar a vocês também como foi que eu montei, quais os livros que eu coloquei. Então, vamos lá, né? Esse meu caderno aqui é um caderno da Muses. Deixa eu mostrar aqui a vocês, ó. Ele é da Muses, eu comprei faz um tempo, na época que ela ainda fazia caderno com capa de tecido. Eu gosto muito de caderno com capa de tecido, infelizmente ela não faz mais, então esse provavelmente vai ser meu último caderno dela, que o outro eu já usei esse ano. E ele é lindo, ele é com papel pólen, e é isso, não tem muito a falar sobre esse caderno. Ele tem as fitinhas aqui e ele é muito lindo mesmo. Eu quero fazer depois uma capinha de crochê pra ele. Por enquanto ele tá sem capinha, mas eu gosto de usar capinha pra proteger. E aí eu acho que dessa vez eu vou fazer de crochê. Vamos lá, vamos dar uma olhada no dentro aqui, né, por dentro. Eu acho que vai ser interessante se eu comparar ele com o caderno do ano passado, para vocês verem a minha lógica, o meu critério aqui na montagem do caderno. Então, no ano passado, isso aqui são as capinhas de livros que eu pretendo ler. No ano passado, eu fiz essa capa aqui, esse papelzinho, com o meu critério de avaliação. Essas estrelinhas aqui, né, que a gente dá em sites de leitura, tipo Goodreads, o Storygraph, tem muitos outros para o Scoob. E aí, eu coloquei aqui porque eu tenho o meu critério de avaliação, o que é que eu considero um livro 5 estrelas. E eu acho que cada uma de vocês poderia fazer o mesmo, porque o que eu considero 5 estrelas, às vezes não é o mesmo para você. E você ter a noção disso ajuda você a ser criteriosa, né, na hora de avaliar. Para o seu próprio futuro, assim, quando você for rever. Então, no ano passado, eu tinha aqui, ó, para mim, 5 estrelas era uma masterpiece, ou seja, uma obra-prima. 4 estrelas é aquele livro que eu realmente gostei. 3 estrelas é um livro que foi ok, mas para mim faltou alguma coisa. 2 estrelas, eu gostei da proposta do livro, mas não gostei de alguma coisa, seja do personagem, do ritmo, ou, tipo, às vezes tem alguma coisa que acontece na história que me desagrada muito. Então, pra mim, já perde muitos pontos ali no critério. E 1 estrela é um livro que eu não tenho ideia porque foi que eu terminei. Eu odiei esse livro e eu terminei, não sei por quê. Então, para o desse ano, vocês vão ver que eu já montei aqui. Eu fiz a mesma coisa, só que eu mudei. Eu botei de 1 estrela para 5
na ordem oposta. Então, o critério foi o mesmo, ó. Só que aí dessa vez eu escrevi em português. 1 estrela, terminei na força do ódio. 2 estrelas, gostei da ideia, mas não da execução. Algo ali que, não que me desagradou. 3 estrelas, bom, mas faltou alguma coisa. 4 estrelas, gostei bastante. E 5 estrelas, uma obra-prima. Se isso for algo que faz sentido para vocês, vocês podem copiar e colocar no caderno de vocês. Aí aqui a decoração, eu usei esse kit da Cruella. Eu imprimi aqui em casa mesmo, na minha impressora, recortei e colei. Aí tem um post-it aqui também, tem um carimbo. Esse carimbo é da Notebook Therapy e ele diz da livraria da... Aí eu coloquei meu nome. E aqui eu fiz uma mini colagenzinha com carimbo e uns adesivos e tal. Achei que ficou bem legal. Aí, aqui quando abre, eu fiz só uma capinha. Aqui é a primeira página do caderno, então aquela página que fica grudada aqui, tá vendo? Aí eu fiz uma capinha e fiz um bolsinho aqui, ó. Pra eu colocar adesivos, pra eu colocar qualquer coisa assim que eu queira manter aqui no caderno. Aqui é muito fácil de fazer, é só você... Eu colei aqui, ó, uma washi atrás. E aí eu passei fita dupla face, aqui e aqui. Aqui não precisa, tá? Você faz dupla face aqui assim, aí você corta, né, essa folha na altura que você quer. Então, eu cortei aqui pela metade. E aí você cola e fica assim. Deixa eu mostrar aqui assim dentro, ó. Tá vendo? Eu nem botei a fita, a washi na página toda, porque, né, pra não gastar. E essa decoração aqui eu fiz com o kit do clubinho do adesivo desse ano. O kit 7, eu acho, ou foi o kit 6, que foi de leitura. Então, tem os pedaços aqui que é da washi, né, que ela vendeu a washi também, da Washi Tape Shop, o loop. Esse papel aqui é o papel de colagem, né, que ela fez do papel bandeja. Aí aqui eu colei uns adesivos por cima. Esse aqui é um carimbinho, que eu tenho esse carimbo aqui, ó. Eu comprei na AliExpress. E tem aqui um pedaço, esse aqui é um pedaço de papel, que eu só escrevi. Essa aqui é a minha letra. Reading Journal, escrevi num pedaço de papel, rasguei ele assim pelas pontas e colei. Eu acho que eu poderia ter escurecido um pouco o papel, que ficou muito branco. Destoou um pouco aqui com a página, mas eu ainda gostei do resultado. Achei que ficou legal. Do ano passado, eu também fiz uma capa. A capa era assim, ó. Aí faltou ainda adicionar aqui, depois eu vou colocar. E 2025, porque sobrou muita página e eu continuei usando. Então, bem diferente. Mas assim, isso aqui eu também usei kit do clubinho do adesivo. Então, de certa forma, continua igual. Aí, deixa eu pegar o outro aqui. Fazer assim, né? Mostro o antigo, depois mostro o novo. Aí, uma diferença que já dá pra perceber, vai dar pra perceber agora quando eu passar, é que, ó, eles estão usando o mesmo kit em todas as páginas. Eu usei a mesma decoração em todas as páginas. Mesma paleta de cores, mesmos adesivos. Já no caderno novo, daqui pra aqui vocês já vão ver, ó, já tá diferente. E quando eu vim pra cá, ó, já tá diferente. Por quê? Porque sim. Porque eu queria gastar as coisas que eu tenho, fazer decorações diferentes e brincar com meus adesivos. Então, eu decidi que eu ia fazer uma decoração diferente em cada página, em cada coleção aqui do caderno de leituras. Então, é isso. Então, vocês vão ver, ó, tem uma coisa aqui que eu pulei. Eu fiz um índice no caderno de 2024-25, mas que eu mantive muito desatualizado. Ó, a última vez que eu atualizei foi, ó, lidos em 2025, foi tipo no começo de 2025. Ai, não sei se não estão vendo. Ó, a última vez que eu atualizei foi no começo de 2025. E antes disso, ele tava, tipo, parado aqui, assim. Aí, quando eu montei o caderno de 2025, eu parei, atualizei tudo e coloquei aqui. Pra mim, índice não funciona, porque
Eu lembro onde que tá a página. Eu lembro onde foi que eu fiz cada coisa. Pra mim, eu sou muito visual. Então, tem isso aqui, ele fez, eu sei, eu lembro onde foi. Então, normalmente eu acho a página muito rápido. Eu não preciso disso, eu nem olho isso. Então, eu fiz uma vez, não deu certo, não vou fazer mais. Então, aqui, ó, já pulei direto. Aí, pronto, aí aqui temos o quê? Uma estante, que as pessoas chamam de bookshelf, né? E aqui eu tava anotando os meus livros que eu li durante o ano. E vocês vão poder perceber que está desatualizado. Qual era a minha ideia aqui? Eu uso uma cor para cada mês. E aí eu fiz aqui, ó, janeiro a dezembro, e tinha de 2024 e de 2025. Novamente, isso aqui eu atualizei, tipo, no final do ano. E aí, cada livrinho aqui, ó, ele tá numa cor que representa o seu mês. E aí, para 2025, eu ia fazer a mesma coisa, usando cores diferentes, até que eu pintasse todos eles. Eu acredito que eu teria conseguido pintar, porque eu li bastante livro esse ano. Mas tá desatualizado. E novamente, pra que eu vou fazer esses desenhos tudinho de livro, que dá um trabalhinho de fazer o desenho, se eu não usei? Então, a minha ideia aqui é continuar tendo, né, a bookshelf, porém, eu tô pensando ainda, né, talvez eu mude de ideia, mas eu acho que eu vou fazer isso mesmo, colar a capinha do livro, sabe essas capinhas aqui? Aí eu vou colar aqui, essa é a minha ideia. Essa é a ideia aqui, não sei, gente, talvez eu mude, eu não decidi ainda, eu montei aqui, e por enquanto vai ser assim. Talvez eu faça o desenho do livro? Talvez. Eu tenho espaço aqui do lado pra fazer a legenda. Mas não sei, gente. Eu não sei. Eu aceito recomendações de vocês. Porque eu quero colocar aqui todos os livros que eu li, que eu vou ler, né, no ano de 2026. Mas eu quero de uma forma que faça sentido pra mim. Sabe? Então. Está aqui. Livros lidos. E no futuro aí, conforme a gente for avançando o ano, vocês vão poder acompanhar como que eu vou atualizando. Então, depois da estante, o que é que eu tenho aqui no caderno de leituras antigo? Eu tenho séries e tenho a TBR, que são os livros, né, que eu quero ler. Desatualizado, mas eu continuei fazendo. Só que aqui eu mudei algumas coisas, ó. Aqui tem as séries que eu ainda vou montar. E aqui tem um bingo que a gente vai fazer. E aí aqui tem a TBR e tem a minha lista de 30 antes dos 30. Aqui vocês vão ver, deixa eu só terminar de mostrar. Aí eu tenho séries, TBR e era isso, ó, acabava. E aqui eu tinha 2024. 2024 eu fiz os lidos, desatualizado, e os favoritos do ano. E aí já começava o mês. E aí, quando a gente vem aqui pra 2025, eu também fiz os favoritos do ano, que ainda tem que terminar, né? Eu ainda não fiz as leituras de dezembro. O livro de leituras de dezembro vai sair só em janeiro, tá? Porque dezembro não terminou ainda, eu ainda tô lendo alguns livros. Só em janeiro que eu vou montar e aí finalizar o uso desse caderno. E aí, o que foi que eu fiz aqui? Novamente, lista de livros de lidos de 2025. E eu fiz um listão, um desafio para mim mesma, de 30 livros antes dos 30. Eu comecei esse desafio esse ano. Ano que vem eu vou fazer 29, mas eu faço bem no começo do ano. Meu aniversário é em março. E então eu tenho o ano que vem inteiro e mais janeiro e fevereiro e um pouquinho de março do ano de 2027 pra, não sei, completar esse desafio. Inclusive, eu li um livro aqui. Pera, deixa eu marcar. Cadê? Eu li A Hora da Estrela. Eu li no dia do Natal. Aí começava o ano. Então, eu trouxe ele pra cá. Os 30 antes dos 30. Deixa eu marcar aqui também, né? A Hora da Estrela. E pronto, aí vocês vão ver, ó, tá vendo? Cada página eu fiz uma decoração diferente. Deixa eu só falar pra vocês de onde é. Essa decoração aqui é da Marigona.
A estante foi eu que desenhei. Eu pintei com uma canetinha... essa canetinha aqui, que é da Crayola. Eu tenho uma caixa de 100 cores, daquela... desse aqui, ó, Super Tips. Eu comprei na Amazon mesmo. E aí, eu gosto. É muito útil. Eu não tenho muitas brush pens, mas isso aqui super serve pra mim, pra o que eu preciso usar. Esse é o wash da Marigona, esse aqui é tudo da Marigona da mesma coleção. E isso aqui... aí são as letrinhas, eu comprei, eu acho que foi no AliExpress. Aí aqui nas séries, eu usei essas menininhas da La Dolce Vita. Essa aqui é do rolo de leitura que tem, do loop de leitura. Esse aqui é um adesivo de transferência da Notebook Therapy, esse aqui também é. Esse aqui é dessa mesma washi. E essas letrinhas aqui são da Em Forma de Letra. Eu comprei a cartelinha Em Forma de Letra. Aqui na página do bingo, tá um pouco misturado também. Esse adesivo é da Notebook Therapy. Essa washi aqui é da Lila Journals. Oi, foco. Essa washi é da Lila Journals. E esses adesivos aqui são de um Patreon que eu assinava, que eu esqueci o nome. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo o link de tudo, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada. Então, essa aqui era de um Patreon que eu assinei uma vez e aí eu imprimi em casa e colei aqui. Aqui, a gente tem nessa página aqui, esses adesivos todos aqui são da Papermint. Essa washi aqui é do Clubinho. Esse aqui foi o que escrevi. E essa decoração aqui é da Notebook Therapy também. Menos esse e esse. Que esse é da Lila Journals. E é isso. Então, foi assim que eu decorei, foi assim que eu fiz. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer a minha TBR e vou montar o bingo. Então, primeiro eu vou fazer a TBR. Vou terminar de escrever aqui. Eu montei aqui uma mini TBR e ainda com espaço embaixo para mais livros, né, que me dê vontade. Qual é o meu critério aqui de TBR? São livros que eu tô querendo ler há um tempo e tô procrastinando. Então, não são livros novos, não são livros que vão lançar ainda, embora tenha alguns que vão lançar que eu tô querendo ler, e lançamentos recentes também. Mas aqui estão livros que eu tô querendo ler há um tempo, que me cativaram de alguma forma, seja pelo título, pela sinopse ou por uma recomendação, e aí eu coloquei aqui. Então, por exemplo, alguns desses, vocês viram, estavam já na minha TBR do ano retrasado, e eu ainda não li. Alguns desses eu peguei no Kindle, já tava no Kindle, consegui alguma promoção na Amazon e já coloquei no meu Kindle. Então, tô só esperando mesmo eu tomar vergonha na cara e ler. Então, por curiosidade, caso vocês tenham, aqui estão alguns livros. Então, tem Amanhecer na Colheita, que eu tô com ele no Kindle desde que lançou. E eu não tive coragem de ler. Pra quem não sabe, esse é o livro mais recente da série dos Jogos Vorazes. E eu sei que eu vou sofrer muito lendo esse livro, por isso que eu ainda não li. Tem The Poppy War, tem Circe, tem O Conto da Aia, Razão e Sensibilidade. Esse aqui provavelmente eu vou marcar em breve, porque eu já comecei a ler. Tem alguns aqui que eu já comecei a ler e eu parei. Isso acontece um pouco comigo. Às vezes eu tô lendo, e aí outro livro pega a minha atenção, e aí eu paro por um momento. Mas o Sense and Sensibility eu tô lendo no audiolivro, na Audible, então eu vou mais devagar, mas talvez eu termine ainda esse ano, quem sabe. Aí tem Divinos Rivais, tem É Assim Que Você Perde a Guerra no Tempo, eu acho que foi essa tradução mesmo.
Tem The Unmaking of June Farrell. Eu não lembro como foi que eles traduziram. Sorry. Tem Se Deus Me Chamar, Não Vou. The Prison Healer. Tem Alchemist. Também igual Amanhecer na Colheita. Eu tô com esse livro há um tempão. E eu sei que eu vou sofrer lendo ele. Ele é baseado numa fanfic. E eu já li a fanfic. Eu sofri muito lendo a fanfic. Eu prometi a mim mesma que eu nunca iria reler. Aí eu botei aqui. Enfim. Aí tem... Eu acho que é Como Arruinar um Casamento. A tradução desse aqui, o título dele. É um livro que eu comecei a ler e não me agradou muito. Mas eu vejo muita gente dizendo que é bom, que é bom, que é bom, que é bom. E eu tenho ele no Kindle. Já comecei a ler. Não é um PDF, eu realmente comprei. Então, eu quero ler. Aí tem What the River Knows e Hellbent, que é o segundo de... Como é o nome? Aqui. A Nona Casa? Ninth House. É o segundo livro. Aí tá aqui pra eu ler. Pronto. Essa é a minha TBR. Agora, eu acho que eu vou fazer aqui, montar as séries e vou deixar o bingo por último, ok? Eu fui ali no computador, mexer no meu Goodreads, pra eu montar aqui as séries que eu quero colocar. O meu critério é séries que eu já comecei, então tem alguns livros que eu quero ler que são partes de uma série, mas eu ainda não comecei a ler, então por enquanto eu não vou colocar aqui. Séries que eu comecei a ler, ou que eu tô relendo, e eu coloquei aqui Jane Austen também, porque eu ainda não li todos os livros dela, e eu quero ler todos, então eu vou colocar aqui também, mesmo que não seja uma série, mas são vários livros que eu quero ler que pertencem à mesma autora, então eu vou colocar aqui também. Então, o que é que a gente tem? Jogos Vorazes, tem essa aqui, Dearly Beloved, que é aquela Como Não Se Apaixonar pelo Seu Maior Inimigo. Sei lá, um título enorme. Que aí eu li o primeiro e vai sair o segundo esse ano, aí eu quero ler os também. Tô fazendo a releitura de Harry Potter, então são os 7 livros que eu tô fazendo a releitura em audiolivro, né, que tá saindo os audiolivros dramatizados. Então, ano que vem, lerei todos, né. Tem Fire Metal, que é uma série que eu comecei a ler pelo Kindle Unlimited, saiu o primeiro, que é The Metal Slinger, Fire Slinger, uma coisa assim, e aí vai sair o segundo livro, e aí eu quero ler. Tem a Assistente do Vilão, que tem o livro 3, eu não sei se já saiu ou vai sair, mas eu quero ler o terceiro livro, e os da Jane Austen. Então agora eu vou colocar aqui e vou explicar pra vocês depois como foi que eu coloquei. Aqui eu já colori, então eu usei cores diferentes. Achei que ficou legal pra combinar com as duas menininhas, azul e verde. Aí pronto, ó, fiz os quadradinhos com a quantidade de livros que tem, né, de cada categoria. E colori quantos que eu já li. Achei que ficou muito top, eu adorei. Pronto, e agora a gente vai fazer o bingo. Eu tenho esse caderninho aqui, que é só de besteira, pra não ficar gastando meus cadernos bonitos. Aí eu faço esse caderninho de besteira. Então, qual é o meu critério aqui do bingo? São coisas que eu tenho certeza que eu irei fazer. E não é pra colocar nada difícil, não. É só pra ser divertido. Então, eu vou colocar aqui as minhas ideias e a gente vai conversando. Então, primeiro, eu quero ler um livro nacional. Eu sei que eu vou ler Enemies to Lovers. Eu sempre leio Enemies to Lovers, é o meu tema preferido. Eu quero concluir uma série. Que eu sei que vai acontecer. Tem muitos aqui que tá faltando só um, então eu sei que vai acontecer. Eu quero ler um livro da TBR. E também um livro do Desafio dos 30.
Eu quero ler um audiolivro. Eu sempre faço isso, às vezes depois eu vou reler as coisas que eu escrevi. Eu sempre troquei ordem de letra. Acontece com mais frequência do que eu gostaria. Releitura. Que vai acontecer, por exemplo, eu tô fazendo a releitura do Harry Potter, então eu sei que isso vai acontecer. Eu quero ler um livro que não seja de ficção. Tem alguns livros na minha estante e no meu Kindle que não são de ficção que eu quero ler. Eu leio muita ficção, porque eu realmente gosto, mas eu também gosto de... eu coloquei non-ficção. Non-fiction. Eu quero ler um livro com bruxas, que não seja de Harry Potter, um outro livro. Eu quero ler Fairy Tale... uma releitura de Fairy Tales, então aqueles livros que o pessoal se baseia em contos de fadas, sabe? Pra fazer a história. Eu quero um de mitologia grega. Tem Circe na minha TBR, então vai servir. Deixa eu ver. Eu fui muito boba aqui, porque eu fiz 24 quadrados, né? Eu poderia ter feito menor. Ficou muito grande o meu bingo. Eu quero colocar o que aqui mais? Uma distopia. Acho que tem na minha TBR, eu acho. Um livro 5 estrelas. Eu sou muito criteriosa, viu? Em dar o título de obra-prima. Então, 5 estrelas. Um livro de filosofia. Eu gosto. Eu tenho alguns do Sêneca na minha estante. E provavelmente vou tentar lê-lo ano que vem. Quero uma recomendação. Eu terminei a lista e não vi que não tava filmando o final da lista quando eu tava criando. Então, deixa eu fazer um resumão aqui pra vocês. Eu coloquei um livro de literatura latino-americana, que não seja brasileiro, então, de alguns dos nossos países hispanohablantes. Um livro lido em 24 horas. Acontece algumas vezes, especialmente quando eu tô em recesso ou de férias. Eu costumo ler livros em 24 horas. Gilly, que é fanfic de Harry Potter. Um livro da TBR, um livro de bruxas, audiolivro, um livro de filosofia, um livro nacional, uma releitura, um livro do Desafio de 30 anos, um livro de não ficção, um livro 5 estrelas, o objetivo aqui de concluir uma das séries, né? Concluir uma série, um livro sobre vampiros, Jeff, que é fanfics de Jane Austen, então o que eu leio mais é de Orgulho e Preconceito. Com certeza eu vou marcar isso aqui. Um livro lançado em 2026. Livro físico. Eu sei que esse aqui é meio estranho, mas é porque eu não leio muito livro físico. Se eu for contar esse ano, eu acho que esse ano eu li uns 4 livros físicos. E eu li mais de 40 livros e só 4 ou 5 foram livros físicos. Porque, não sei, progressivamente na minha rotina de leitura, eu fui lendo cada vez mais no Kindle. Quando eu era mais nova, eu lia muito no computador. Eu comprava PDF, eu comprava não, né? Eu baixava PDF e lia no computador. Aí depois foi pro celular e depois com o Kindle, né? Eu leio muita coisa no Kindle, tanto assim, né? Pego na Amazon e tal. E hoje em dia eu compro muito pouco livro físico. Esse ano eu acho que eu comprei uns 2 ou 3 livros físicos. Ganhei alguns, mas comprei, tipo, 3. Porque eu acabo lendo pouco livro físico. E questão de espaço também. Eles são mais caros, eles ocupam espaço. E o Kindle, pra mim, hoje em dia é mais conveniente. Eu adoro livro físico. Eu adoro ter aquele livro bonito. Especialmente quando é edição bonita, sabe? Uma edição especial. Eu adoro comprar pra ter na minha estante. Mas hoje em dia não é mais uma prioridade pra mim, infelizmente. Então, eu coloquei aqui, porque eu quero ler, né? Eu tenho muitos livros na minha estante que eu não li, então eu quero lê-los.
A Dramione, que é fanfic de Harry Potter também, que eu adoro. Um livro que seja uma distopia, uma recomendação de uma amiga, um retelling, né, de contos de fada, então uma adaptação de um conto de fadas, que tem muito livro de fantasia hoje baseado em contos de fadas, um livro de mitologia grega, Enemies to Lovers, e lançado no século passado. Eu coloquei, lançado em 2026 e lançado no século passado. Então, assim, talvez alguns desses aqui sejam estranhos pra vocês, mas, gente, eu tenho certeza que se eu não completar esse bingo, vai ficar faltando muita coisa. Então, eu acho que bingo é um desafio, assim, de leitura. Pra mim, pelo menos, leitura é um hobby, leitura é uma diversão. E eu não quero ficar sentindo pressionada a ler algo que eu não esteja no mood pra ler. Então, eu não tô com vontade de ler naquela hora. Então, essas coisas que eu coloquei aqui são coisas que ou já estão nos meus objetivos, coisas que eu quero alcançar. Por exemplo, latino-americano, que eu não leio muito. Um livro de filosofia, que eu não leio muito, mas que eu quero ler. Ou assim, são coisas que eu já faço na minha rotina de leitura. E é mais assim, a diversão de preencher o bingo, a diversão de estar aqui brincando e colorindo os quadradinhos. Eu não acho que a gente tem que criar desafios que são super, hiper, mega difíceis, que a gente vai ficar frustrada, vai chegar o final do ano e a gente não vai ter conseguido completar nem metade. Então, serviu de quê isso aqui? Porque não foi uma diversão, você se sentiu pressionado, se sentiu nervoso e não completou. Então, assim, isso não faz sentido pra mim. Tem alguns aqui que vão ser mais difíceis, mas tem alguns aqui que pra mim já vão fazer parte da minha rotina, já fazem parte da minha rotina. Então, se vocês forem criar um bingo, se vocês forem fazer algo assim, pensem nisso, porque se vocês forem como eu, que fica nervosa, fica frustrada quando não consegue alcançar os objetivos que eu coloquei pra mim mesma, esse aqui tá mais sob o meu controle, sabe? Esse aqui eu só não vou conseguir completar se eu for muito fuleira comigo mesma. Mas é isso, eu acho que ficou bem legal o bingo. Se vocês quiserem, tirar uma foto ou tirar um print e fazer algo parecido, tem coisa aqui que é muito específica, né, pra minha realidade, mas aí vocês podem adaptar, certo? Por último, eu vou só mostrar pra vocês a minha lista dos 30 antes dos 30, para caso algum de vocês queira se inspirar e fazer algo parecido com a idade de vocês ou colocar na lista de leituras. Então aqui eu dei uma grande misturada, né, em livros assim. Tem livros clássicos, tem livros de não ficção, livros assim, né, para refletir. Tem alguns romances, tem livros que eu sempre tive curiosidade para ler e nunca li. Então tá aqui bem misturado. Eu acho que eu poderia ter colocado mais romance, mais fantasia. Eu acho que não tem nenhum de fantasia. Tem o Tress, que é de fantasia. E só. E eu adoro livro de fantasia. Então, se eu fosse fazer novamente essa lista, eu colocaria mais livros de fantasia. Se eu fizesse novamente um desafio assim. Mas assim, são livros que eu sei que eu não iria ler se eu não tivesse sendo desafiada. Então são livros que eu tenho vontade de ler, mas que eu sei que eu ia ficar sempre procrastinando e não leria. Então, eu coloquei aí. Vamos ver se eu vou conseguir, né, cumprir o desafio. Então, bora lá, vamos fazer um último flip pra gente finalizar esse vídeo que já tá muito longo. Então, nós temos aqui a capa, uma segunda capa com um bolsinho, a página de livros do ano, as séries e o meu bingo, a minha lista de TBR, meu desafio de 30 livros antes dos 30 anos, e eu já deixei montado aqui no final a capa para 2026. Os favoritos do ano e uma capa bem simples, que é um adesivão e 2026 escrito aqui. Então, aqui a gente vai ter o restante, né? A gente vai ter a capa de janeiro, os livros de janeiro, mas esse vídeo aqui só sai em fevereiro, né? Depois que eu ler todos os livros de janeiro. No comecinho de janeiro vai sair os livros de dezembro, então em breve tem mais aí conteúdo de leitura para vocês. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha dado ideias aí pra vocês, tenha
inspirado vocês de alguma forma. E se você ficou aqui no vídeo até o final, lembra de se inscrever no canal, lembra de deixar o like no vídeo e coloca aí no seu comentário um emoji com um lápis. Coloca um emoji com um lápis, que é pra eu saber que você assistiu o vídeo até o final, tá bom? Um cheiro e até a próxima. Tchau, tchau!